Hoje nós vamos aprender a como se avalia uma fazenda, pessoal. Olha só, a gente começou lá na avaliação dos terrenos, depois foi para a avaliação de imóveis urbanos, depois a gente avaliou uma chácara e agora a gente está avaliando uma fazenda. O quanto que demorou, né? Quanto que eu demorei como profissional para aprender a avaliar uma fazenda? Bom, primeiro de tudo, antes de você avaliar uma fazenda, você precisa entender como funciona uma fazenda, né? Quais são as funções da fazenda, qual atividade é realizada na fazenda e quais são as características de solo, de clima, né? A questão do relevo, a questão do potencial hídrico, né? Que é o potencial tanto de chuva quanto de água, né? Que a gente tem de córregos e rios e nascentes. Tudo isso aí é importante na hora de você avaliar uma fazenda. Então uma fazenda é uma avaliação mais complexa, mais elaborada e ela demanda mais tempo. Por isso que uma avaliação de fazenda é uma avaliação que vale mais e você tem que cobrar pelos seus serviços a mais ali no orçamento, tá bom? Então nós vamos aprender a partir de agora como se avalia uma fazenda, beleza? Vamos lá, vem comigo. Só antes da gente continuar aqui a nossa avaliação, a gente precisa entender que para você fazer a avaliação de uma fazenda, ela demanda toda uma visita ao imóvel, todo um ajuste, né, de dados e informações da região e também do próprio imóvel, tá? Então nós vamos começar, né, com a avaliação já pronta, que é a avaliação de uma fazenda chamada Fazenda Indaiá. Tá? Ela tem 1.257 hectares, é uma fazenda grande, 1.257 hectares, é uma fazenda bem grande, tá? E essa fazenda está no município de Ribas do Rio Pardo, né? Essa avaliação, ela é uma avaliação também feita, né? Vamos ver aqui a data, ó, 7 de dezembro, tá? Então vamos lá para a segunda página, você coloca de novo o título, né? E coloca aqui os proponentes, quem que pediu, né, a avaliação, para que serve, tá? Essa avaliação, ela foi feita para garantia de empréstimo, tá, pessoal? Tá? Então ela foi como garantia real, então tem que colocar o objetivo da avaliação sempre, tá? Coloquei aqui também todos os dados aqui, como vai ficar o modelo para vocês preenchem aqui do jeito que está aqui, vocês vão colocar os dados da fazenda que vocês vão trabalhar. Então eu coloquei algumas características, né, da cobertura vegetal, estrutura de pasto, manejo de gado, atividade pecuária, posicionada a 67 quilômetros da cidade do município, né, de Ribas do Rio Pardo, EMS 357, né, ela fica no EMS. E aí vem as conclusões. Lembra que eu sempre coloco o quadro de conclusões antecipadamente. Por quê? Porque se o cliente ou o avaliador, né, a pessoa lá que está avaliando a avaliação, o gerente do banco, e ele que vai aprovar o crédito, ele vai ver a avaliação, normalmente nas primeiras páginas você já resolve ele lendo e não precisa ler toda a avaliação. Então eu coloco aqui um quadro de conclusões, que é o mesmo quadro ali apresentado no final da avaliação, beleza? Então nós tivemos aqui 5 conclusões, tá? E agora a gente começa a avaliação realmente, olha só. Aqui no quadro geral, você sempre coloca um resumo, né, uma conclusão geral. Essa conclusão aqui, ela fala como que foi feito o método, né, o método de análise de dados, de 8 amostras de referência, tá? E que tem aí para você, e você usou o método comparativo direto, né? E o valor da fazenda, ó, o valor da fazenda obtido foi de 16 milhões. Olha só, nós estamos falando de um imóvel de 16 milhões. Há um tempo atrás, a gente estava avaliando terrenos. Os terrenos aí, em média, em terreno de condomínio, na faixa de 450, 1 milhão. Nós estamos trabalhando agora com imóvel de 16 milhões. Está vendo a importância de você saber avaliar, de fazer uma avaliação bem criteriosa para que essa sua avaliação ela valha, né, como documento, né, para comprovar um crédito, né, aprovar um crédito. Um crédito nada mais, nada menos que 16 milhões, né? Um valor bem substancial. Depois a gente tem aqui um sumário, né? No sumário vem toda a parte das informações que vem na avaliação, tá? Esse sumário
você consegue fazer ele automático pelo Word, tá, pessoal? Depois eu vou ver se eu faço, para quem não sabe fazer, eu vou deixar, inclusive vou anotar aqui, colocar no bônus como fazer o sumário, tá? Automático pelo Word. Quem não sabe vai aprender lá no bônus, tá? Eu estou marcando aqui porque vai ser um bônus aí para vocês, além de outros bônus que a gente está deixando lá para vocês, tá? Quais são os outros bônus? Como que trabalha no Google Earth, como que trabalha no Field Area, como que puxa ponto do GPS, do Google Maps, como que usa o próprio Google Earth para traçar mapas, tá? Tudo isso aí é importante para vocês. Tá bom? Então aqui vem todo o sumário, né? Que o sumário nada mais é que automático, você pode fazer ele automático. Então você não precisa digitar isso aqui, você só clica lá no Word sumário e ele vai aparecer todas essas informações aqui já com as páginas atualizadas. Bom, descrição do imóvel avaliando. Então eu falei aqui do imóvel, né? A área do imóvel, a matrícula do imóvel, o proprietário, né? A data da vistoria, nunca esqueça, num laudo de avaliação tem que ter a data de vistoria. Por quê? Porque o cliente ou quem está avaliando essa avaliação, um gerente do banco, ele vai querer saber quando foi feita essa avaliação, qual foi o dia que foi feito lá. Por quê? Por exemplo, em épocas de chuva você tem um certo perfil ali da vegetação. Em épocas de seca, você tem outro perfil. Por exemplo, tem fazenda de pecuária que o cliente que está comprando, ele prefere ir na fazenda quando é na seca. Por quê? Porque ele consegue realmente ver como que é a terra, como que é ali a vegetação, se ela aguenta na seca. Por quê? Porque para a pecuária é importante você ter matéria orgânica na seca, né? Que são os períodos que você não tem tanta chuva. Então, tudo isso aí é importante na avaliação, colocar a vistoria, porque é um documento que você vai apresentar. Eu fiz uma foto no dia, olha, o dia estava formando chuva, então eu já indiquei aqui na foto que é uma região que chove, né? Fiz aqui a fotografia na época e aqui, esses dados aqui, esse quadro, você retira no CAR, tá, pessoal? Existe o bônus, tá, que mostra como que tira o CAR. Pode ir lá no bônus, clicar aí agora, lá se você quiser, dar uma pausa nesse vídeo e vai lá no bônus e veja como que tira o CAR, tá? Então esse dado aqui nada mais é que um print, né? Eu printei a tela, eu uso o print screen do computador, vou lá e printo a tela, vou no Paint, recorto e colo aqui, tá? Então é bem simples isso aqui, que você pode fazer e colar aqui. Muito bem, aqui ó, no CAR, você já vai ter um monte de informações preciosas aqui. Por quê? Porque o CAR, ele é o documento que mostra o georreferenciamento da fazenda. O que é o georreferenciamento? O georreferenciamento é todos os limites e confrontações que tem na fazenda e ela desenha também o mapa. Não só o mapa, como as divisões internas da fazenda. Por exemplo, área de reserva, área de APP, a área que realmente é utilizada, área útil, né? Então vem tudo esclarecido aqui, ó. Você tem área total, desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Você tem área total remanescente de vegetação nativa. Você tem uso consolidado, ó. O uso consolidado são 1.004 hectares. Então, de 1.257 hectares, utiliza 1.004. Via de regra, o uso na maioria dos estados brasileiros é de 80% da área. Então, o uso consolidado na maioria dos estados brasileiros, aonde tem cerrado, tá? Normalmente onde tem cerrado, o uso é de 80% da área, tá? Se você calcular isso aqui, não pode passar de 80%. O que mais? Eu tenho a reserva legal, né? A reserva legal em torno de 20%. Então, se a gente fizer a conta aqui de 251 para esse valor aqui de 1.257 hectares, vocês vão perceber que tem ali uma referência de 20%. Aí tem as áreas de preservação permanente. O que são as áreas de preservação permanente? São as áreas que ficam em torno dos córregos, né? Isso aí não pode tirar, são chamadas de matas ciliares, né? E assim por diante. Bom, a gente tem também as áreas de uso restrito, aqui nessa fazenda é 0, né? E a gente tem também aqui a descrição da fazenda. Vamos fazer aqui a descrição da fazenda rapidamente.
Localização, a fazenda localiza no setor nordeste do estado do Mato Grosso do Sul, distante de 169 quilômetros da capital. Eu sempre coloco referências maiores distâncias e depois menores distâncias, tá? E depois escrevo certinho, ó, primeiro pela BR-262, depois da 357, aproximadamente 2 horas de carro saindo de Campo Grande. Localização, aqui você já está descrevendo que você foi lá, né? Isso é importante você colocar na tua avaliação. Clicando no link, você vai lá no mapa, tá? Esse mapa você já sabe fazer, esse ponto aqui você sabe pegar ele, que é muito fácil, você vai lá no Google Maps, acha o ponto, isso está lá no bônus, tá? Acha o ponto, joga no WhatsApp, no WhatsApp da web, e aí você cola lá o link aqui no documento do Word. Beleza? Vamos ver aqui agora o restante. Olha, então coloca aqui um mapa da fazenda, isso aqui é recorte do Google Earth, tá? Achei o ponto lá no Google Earth, fiz o print, né? Aqui é o print do mapa da fazenda, ó, esse é o mapa da fazenda, tá? Esse contorno da fazenda eu peguei no CAR. Você vai no CAR e acha o contorno da fazenda, tá? Também vou ensinar vocês lá no bônus como que acha esse contorno. Aqui no Google Maps você faz o contorno também, tá? Também vou ensinar lá no bônus. E esse desenho aqui é o desenho do mapa da fazenda tirada pelo georreferenciamento lá do site do CAR, que eu também vou ensinar para vocês no bônus, tá? Coloquei de novo aqui o CAR, né, para a gente poder ver. Coloquei aqui área de preservação permanente. Esses prints aqui, ó, você consegue fazer tudo lá no site do CAR, tá? Isso aqui depois eu vou ensinar vocês vão usar um programinha chamado QGIS, que é um programa de georreferenciamento bem bacana, utilizado aí por engenheiros agrônomos. Ah, Fernando, eu tenho que aprender essas coisas? Tem que aprender. Você é um avaliador, você é um perito, então você tem que saber procurar aí pelos sites todas essas informações. Condições das estradas, então aqui eu coloquei a condição das estradas, tal, como que tá, fiz fotografia, isso é importante. Ó, veja que até agora eu estou falando só da fazenda. Ó, como que é a fazenda? Então é muito simples a avaliação. Primeiro, eu tenho a capa, depois eu tenho o sumário, que vai falar tudo que tem na fazenda, depois eu começo com o quê? Começo com as informações da fazenda. Qual que é o meu objeto de avaliação? É o fulano. O objetivo é avaliar o fulano. Então eu vou descrever. Quem que é o fulano? O fulano é assim, 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 assim. Mas quais são os imóveis que pode comparecer com o fulano que eu posso usar como referência? Aí vem os imóveis de referência. Então uma avaliação, ela tem todo um sentido, um segmento que a gente tem que seguir. Esse desenho aqui eu fiz no Google Maps também, no Google Earth, tá? Eu vou ensinar para vocês lá no bônus, que é como acha a estrada, tá? Isso aqui você consegue fazer no Field Area também, fica muito legal. E aí você faz um print e coloca aqui. Mas aqui, ó, no Google Earth, eu consigo ver a quilometragem e justificar a minha quilometragem. Eu fiz todo aqui o caminho e printei. Beleza? O que mais? Índice pluviométrico da região é 1.200 a 1.600 milímetros de chuva anual. Isso aqui eu pego em mapas, né, de pluviosidade da região. O relevo ondulado levemente inclinado com altitudes de 403, mínima e máxima de 472. Como que eu acho as altitudes máximas e mínimas? Depois eu vou ensinar para vocês no bônus também, que você vai lá no Google Earth e olha lá em cima do ponto, a região, e você vai pegar a altura, tá? Isso aqui é muito fácil de fazer, tá? Capacidade do solo. Isso aqui é o mapa de solo, que é chamado de mapa pedológico. Isso aqui eu peguei de sites, você pega também de livros, né? Aqui é uma fotografia do perfil do solo. Essa fotografia é importante vocês fazerem, porque quando você está passando dentro da fazenda ou você para na fazenda, tira uma fotografia onde existe aqueles facões, onde corta a lateral ali da estrada, e aí você consegue fotografar o perfil do solo. Olha o perfil do solo, é um solo arenoso, né? Quase não tem diferença nas camadas, é uma camada praticamente homogênea aí dentro de 1 metro aí, mais ou menos, tá? Cobertura vegetal, essa é a cobertura vegetal, tá? Eu coloquei aqui que é o capim braquiária, mas ele tá bem sujo, o pasto,
tá? Precisava fazer uma limpeza, tirar toda essa sujeira, tá? Existem algumas árvores também na fazenda. Olha essa foto, uma foto alta, né? Essa foto mostra bem a fazenda, como que é a região ali em volta, tá? Olha aí a parte de reserva da fazenda. Isso aqui é um córrego que passa aqui na beira da fazenda, no meio da fazenda, tá? São as áreas de APP. Então tudo isso aí eu mostro, potencial hídrico. Você pode pegar isso aqui em livros, tá? Em livros ele vai mostrar qual os córregos que passam ali na região. Eu tenho um livro aqui que eu vou mostrar para vocês depois, é um livro bem bacana que fala dos livros do Brasil, os rios do Brasil, né? Aqui mostra o deslocamento do rio, né? Do córrego. Então aqui é mostrando a região do córrego, fiz uma fotografia no local. Veja, tudo isso aqui mostrando a fazenda, como que é a fazenda, como que tá. Benfeitorias. Agora eu vou contar uma história para vocês dessa fotografia aqui no próximo vídeo. Acompanhe comigo. Bom, como eu estava falando para vocês, essa fotografia aqui, ela foi feita no dia da visita, da vistoria. O que aconteceu? Eu vou contar a história para vocês. Essa vistoria foi feita assim. O encarregado da fazenda, a pedido do proprietário, ele que ia me levar na fazenda, né? Eles me passaram a posição e tal, mas a gente combinou de ir junto, né? Porque ele precisava fazer um trabalho lá na fazenda. E a gente, o que a gente fez? Ele tinha um horário bem cedo, ele tinha que chegar 9 horas da manhã aqui em Campo Grande. O que a gente fez? A gente marcou de sair daqui às 4 horas da manhã. Olha só o que acontece, isso aí vocês podem se acostumando. Saímos daqui às 4 horas da manhã, era mais ou menos umas 2 a 3 horas de viagem, deu umas 2 horas e 40 mais ou menos de carro. Tá? Nós fomos até a fazenda, chegou lá, estava amanhecendo a fazenda, eu fiz excelentes imagens da estrada, excelentes imagens ali das fazendas vizinhas, né? Muito boa assim, por quê? Porque a fazenda ela fica para o lado leste e aí eu peguei o nascer do sol, né? Isso aí ajuda muito na fotografia, tá? Principalmente nas imagens de drone. Chegamos na fazenda, vamos abrir a porteira da fazenda, uma porteira de madeira, bem bonita. Não sei se eu tenho foto da porteira aqui, depois vocês vão ver lá nas fotografias as fotos da porteira. E aí eu peguei, ele falou assim, bom, vamos entrar na fazenda. Na hora que desceu do carro, fui abrir a porteira, eu estava ali do lado como passageiro, a porteira cadeada. E aí, vamos estourar o cadeado? Não vamos estourar o cadeado? O que está acontecendo? A gente tinha duas situações, se estourasse o cadeado, depois a fazenda ia ficar aberta e a fazenda não estava sem ninguém. E se a gente não entrasse, a gente não ia conseguir fazer as imagens da fazenda. Então tá aí, gente, uma situação que você vai resolver se você tiver um drone. O que eu fiz na hora? Não, pera aí, vamos sair daqui sem avaliação não. Vamos subir o drone aqui na fazenda, aqui na porteira, e a gente vai fazer as imagens da fazenda. Você consegue essa imagem aqui pelo Google Earth? Consegue, mas não consegue com qualidade. Então o que eu fiz? Eu sobrevoei a fazenda, fui lá na parte de benfeitorias da fazenda e fiz as imagens. Olha só, aqui você vê o mangueiro, aqui você vê um reservatório de água, né, que é uma pileta, aqui você vê uma casa, aqui você vê um tanque e aqui você vê, olha lá, um gado aqui no fundo, você vê gado espalhado aqui. Então você vai ter uma super ideia da fazenda. Olha essa imagem mais próxima para vocês verem. Tá? Dá para ver o método construtivo, ó, dá para ver que a cobertura é de metal, né? Aquela cobertura metálica. Então são várias informações que, ó, essa aqui é a entrada da porteira. Ó. A entrada estava cadeada, ó o cadeado aqui. Tá? Então são situações que você resolve se você tiver preparado, se você tiver com os equipamentos certos, se você tiver com o seu celular carregado, se você tiver com depois eu vou colocar no bônus aí para vocês também, vou até escrever aqui, colocar no bônus o uso do drone, tá? Por quê? Porque o uso do drone tem várias coisas que eu já perdi viagem porque eu não me preparei direito para usar o drone, principalmente a questão do aplicativo. Tá? O aplicativo ali do seu drone, tá? Que você tem que baixar ele dentro do escritório. Não esqueça disso.
tá? Baixar ele no celular, mas já está no celular. Não, atualiza ele, é clicar nele, atualizar, porque lá não pega o Wi-Fi, você não vai conseguir atualizar e você não vai conseguir fazer imagens, tá? O que mais que eu fiz? O estudo da região. Eu peguei a região ali de Ribas, que é uma região que está no centro-oeste aqui do estado, e dissequei, né? O que eu fiz? Fui lá no IBGE, vai lá no IBGE, pega as informações do município, olha o mapa do município, a área territorial, população, densidade. Você vai falar, Fernando, para que isso aqui? Isso aqui, você é um avaliador. Isso aqui, para quem está pegando essa avaliação, pode ser um banco de fora, ele não conhece a região, não conhece o município. Com essas informações você vai passar todas as informações do município, ele nem vai precisar buscar isso fora. E isso vai te colocar numa posição de um profissional de alta qualidade. Você vai ter aqui também, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho as áreas em hectares, né, as áreas hectares usadas aqui no estado, tá? Isso aqui, ó, é as áreas de pecuária. É uma região de pecuária, então ela é uma região bem desenvolvida de pecuária. Todo esse escuro aqui é pecuária, tá? O que mais? Objetivo da avaliação, né, que é a determinação técnica do valor de mercado da fazenda em Indaiá, considerando esse laudo de imóvel uma avaliação descrito para fins de garantia imobiliária. Repete aqui de novo, tá? Porque agora realmente vai entrar a parte de cálculos, vai entrar a parte de avaliação de bens. Aqui você vai simplesmente arrumar aqui a matrícula, colocar a matrícula do imóvel, qual que é o ofício. Isso aqui você tira da matrícula do imóvel, tá? Você vai tirar da matrícula esses números e essa informação de qual que é o cartório. Que mais? O método comparativo direto de mercado que eu utilizei, todas as informações dele, e agora vem o uso das amostras, né? Primeira amostra, né? Eu peguei uma fazenda, lembrando, pessoal, que avaliações de propriedades que você tem as referências, que você tem outras propriedades à venda ali próximo, você faz por comparativo direto de mercado, nem pensa. Ah, Fernando, mas eu quero fazer pelo método evolutivo. Olha, o método evolutivo de uma fazenda é mais complicado. O que você pode fazer no método evolutivo de uma fazenda? Por exemplo, uma fazenda bruta. Uma fazenda bruta dá para você fazer pelo método evolutivo se você... não tem como. Uma fazenda bem montada, de repente, você avalia a terra, depois você avalia as benfeitorias. Também é interessante, né? Uma chácara, você avalia a terra, depois você avalia as benfeitorias. Isso é o evolutivo, tá? Mas nesse caso aqui, essa fazenda, existe outras fazendas de referência. Então, se existe outras fazendas de referência, o que você vai utilizar? Pô, vai lá, pega os links, tá? Vai clicando aqui, achando os links e colocando os prints, tá? Essa é a primeira fazenda, olha lá, 45 milhões, a fazenda de 3.750 hectares. Olha da onde eu tirei, coloquei o site. Olha aí, fazenda 2, mesma coisa, 18 milhões, 2.347 hectares. Fazenda 3, 2.187 hectares. Fazenda 4, ó, essa fazenda veio pelo WhatsApp. Coloquei o print do WhatsApp, coloquei quem é o corretor, ó, corretor Estela, Cresce 11.804. Foto da fazenda. Outra fazenda pelo WhatsApp, olha aí, 45 milhões, 2.007 hectares também da região. Imagem da fazenda de referência. Amostra 6, também, ó, sítios, né? Coloquei aqui. Amostra 7, ó, coloquei várias amostras que nós vamos utilizar como amostra 8 amostras. Pessoal, quanto mais elaborado essa parte do quadro, né? Do quadro, que é o quadro de amostras, melhor para você, né? Principalmente se for uma avaliação mais criteriosa, como uma avaliação de uma fazenda. Depois eu vou falar para vocês quanto que eu cobrei para fazer essa fazenda. Essa avaliação, tá? No finalzinho da avaliação, vou falar para vocês aí, não esqueçam não, me lembre aí para eu poder falar, tô brincando, tá, pessoal? Mas eu vou falar no finalzinho aí da gravação dessa parte aqui de fazenda, quanto que eu cobrei para fazer essa avaliação, por quê? Porque vocês vão ter ideia de quanto que vale esse serviço, depois que eu mostrar certinho como que foi feito, tá? Então aqui, isso aqui é aquele quadro que a gente faz no papel e que a gente pode fazer separado aqui no caderno e depois a gente transfere lá para o site do calculoexato.com.br. Isso aqui já é um print lá da tela do Cálculo Exato, tá? Que mostra qual é o imóvel avaliado, o método empregado,
Olha quais foram, isso aqui é importante, ó. Quais foram os fatores que eu utilizei para avaliar essa amostra? Eu usei oferta, usei atividade e aptidão. Por quê? Porque atividade e aptidão vai falar de se a fazenda ela é para pecuária, se ela é mista para pecuária e agricultura, ou se ela é só para pecuária, tá? Então, eu vou ter uma ideia, ou só para agricultura. Então, eu vou ter três valores de fazenda. E esses 3 valores de fazenda, muitas vezes, está intrínseco, ou seja, está interligado com as características do solo e com as características de chuva, pessoal. Tá? São 2 informações que fazendas têm, que você tem que entender para quem for trabalhar com fazenda. Quem vai avaliar uma fazenda tem que saber como pensa o pecuarista e como pensa o agricultor. O que o agricultor quer numa fazenda? O agricultor ele quer uma fazenda plana, ele quer uma fazenda pouco ondulada, ele quer uma fazenda de terra boa, que tem bastante argila, que tem uma região que chova bastante. Tá? Não precisa ter rio na fazenda. Agora o pessoal da agricultura está começando a cuidar de rio e de córrego. Por quê? Porque você pode fazer a tal da irrigação, né? Aí é outra conversa, você tem que ganhar uma fazenda que vale mais, tá? Mas no caso da pecuária e da agricultura é muito diferente o valor de fazendas de pecuária e agricultura. Por exemplo, enquanto que uma fazenda de agricultura ela vai ser R$80 mil o hectare, uma fazenda de pecuária, ela funcionando na pecuária, a mesma fazenda, se ela tiver uma atividade de pecuária, ela vai valer 25, 30 mil, às vezes até 20 mil reais o hectare. Às vezes vale até 40 mil reais o hectare, mas não vai valer 80. Então, jogou na agricultura, a fazenda muda o valor. Por quê? Porque você vai ter muito mais investimento na terra. Você vai ter um preparo na terra melhor. E normalmente as fazendas de pecuária, que têm as características de uma fazenda de agricultura, já estão virando agricultura. Então são fazendas que vendem mais, são fazendas que dão aptidões duplas, tá? E aí você vai ter essa situação, tá? Outro critério que eu utilizei foi posição e localização. Então eu usei 3 fatores para fazer essa avaliação. Fator oferta, atividade, aptidão e localização. Aqui no imóvel 1, eu coloquei a oferta 0,9, fui ajustando os fatores que vocês vão fazer de acordo com as fazendas de vocês. Essa parte é o cerne da avaliação, tá? É o cerne da avaliação. Fernando, mas como que eu vou saber? Gente, lembre-se, você tem uma amostra aqui, que você quer avaliar, tá? Você tem vários imóveis paradigmas, são várias referências. O que você vai fazer com essas referências para que eu tenha o valor disso aqui, sabendo que eu tenho esses valores? Você vai transformar essas amostras, homogeneizar elas para que fiquem parecidas com essa amostra. E aí, tudo que tiver a mais, você vai ter que diminuir nelas para ficar igual àquela. E tudo que tiver a menos, você vai ter que multiplicar para ela aumentar e para ficar parecido com a amostra. Então, é um jogo que você vai fazer, que à medida que você vai trabalhando com as avaliações, você vai ficando melhor nisso, tá? São critérios que você vai utilizando. Os critérios que eu utilizei são esses 3 fatores aqui: oferta, atividade, aptidão, posição e localização. Na amostra 1 eu tive 0,9, 1 e 1,2. Na amostra 2 eu tive esses fatores, né? Lembrando que 0,9 é como se fosse 90%. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa amostra aqui, ela é mais... Essa referência ela é mais do que o meu objeto de avaliação. No fator oferta, ela é um pouco a mais. Então, o que eu faço? Eu multiplico ela por 90% para ela ficar parecida com esse aqui. Tá? Então, eu tenho isso aí no imóvel 2, 3, 4 e 5. Lembrando que essa amostra vai ficar para vocês como modelo. Isso vai ajudar vocês pra caramba, porque se eu tivesse um modelo de avaliação desse, lá no início isso aqui ia me salvar demais. Tá? Esses dados aqui, ó, essa tabela também o site vai te fornecer lá. Olha só a homogeneização, fator 1, fator 2 e 3 e aqui as médias. Essa aqui são as médias. Agora você imagina você fazer a média das médias. É o que você vai fazer aqui agora para chegar nos valores homogeneizados da média, que deu R$13.812,93 o hectare, tá? E aí eu cheguei aqui no valor do hectare, tem as amplitudes também das amostras que o site vai te dar, que é o máximo e mínimo, né? O mínimo é R$11.000
e o máximo 15.800 o hectare. E eu tive aqui uma média de 12.810 o hectare. Multiplicando pela área de 1.257, cheguei em 16.103. Jogo no quadro resumo, venho com os quadros conclusões, jogando aqui a conclusão 1, 2, 3 e 4, que é a mesma conclusão que eu jogo lá no início da avaliação. E aí eu venho com o quadro conclusão, fechando a fazenda. E aí eu venho com a equipe técnica, que é o pós-venda, que vocês já estão acostumados a fazer. Venho aqui com as informações, assino, porque eu que estou assinando isso aqui, vem as referências e aí vem os anexos, que são as fotografias. Tá, pessoal? Fiz várias fotos de um laudo de avaliação de uma fazenda. Você pode fazer várias fotos. Se você tiver com imagem de drone, fica muito legal. Não vai ter dúvida nenhuma. Coloquei também os documentos da fazenda. Olha aí, coloquei aí aqui está a matrícula, aqui está a escritura, tá? Ó, aqui deixa eu mostrar para vocês. Aqui está a matrícula do imóvel. Aqui está a escritura do imóvel. E aí depois da escritura, então todas as partes da escritura, isso aqui eu tive que fotografar, né? Coloquei o memorial descritivo também. Olha aí, memorial descritivo confrontando com os valores reais, né, do tamanho da fazenda. E aqui todos os mapas, tudo certinho. Ó, isso aqui vai ficar tudo para vocês depois. E aqui é lógico a nossa logo. E aí termina a avaliação. Gostaram da avaliação? Essa é a avaliação de uma fazenda. Tomara que vocês tenham utilizado. Vou utilizar essa avaliação para ganhar bastante dinheiro. E agora eu vou falar quanto que saiu a avaliação dessa fazenda. Pessoal, agora quem quer saber quanto que eu cobrei para fazer essa avaliação, ó, eu vou te mostrar todos os passos que eu fiz, tá? Primeira coisa, o cliente entrou em contato, pediu a avaliação. O que eu pedi? Eu pedi primeiro o ponto do GPS, aonde que é a fazenda, e pedi também o número da matrícula. Eu já tirei a matrícula atualizada. Com isso aí, eu já tive ali as informações da fazenda. Mandei um orçamento, tá? Mandei um orçamento acima, sempre pede um pouquinho a mais no orçamento. E aí depois ele levou ali poucas horas para resolver. Acho que foi 2 ou 3 horas ele já resolveu. Por quê? Porque ele precisava da avaliação com urgência. Tá? Qual foi a urgência dele? Falei, olha, eu consigo entregar a avaliação dentro de 5 dias úteis, pegando hoje, começando hoje. Como que eu tenho que fazer? Como tem outras avaliações na frente, para eu começar a sua avaliação agora, eu preciso da sua entrada, né, de 50%, e aí eu coloco a tua avaliação na frente de outros serviços, no caso aí da necessidade mais rápida. E aí ele aprovou tal o orçamento, né, e depositou 50%, e aí em 5 dias eu estava entregando a avaliação impressa, tá, no horário combinado. E aí é assim que faz a avaliação, tá? É assim que você vai adquirindo os clientes, é assim que a gente vai conquistando o nosso público para a gente poder trabalhar, certo? E essa avaliação ela saiu para mim por R$ 7.500, uma avaliação que eu levei uns 3 dias para fazer, tá? Eu pegava assim intervalos de 2, 3 horas para fazer, né? Cada pegada que eu dava, às vezes 2 ou 3 vezes por dia, tá? Para poder dar a solução. O que você pode fazer? Se você tiver na sua equipe uma secretária, uma pessoa que vai bem no Word, né, para ir organizando o material, 90% é a organização do material. Os 10%, que é aquela parte de raciocínio, dos fatores, aquilo ali que vai fazer toda a diferença, que é ali que está o conhecimento do avaliador, tá? Ele saber avaliar uma fazenda, tá bom? Nós vamos ver as próximas avaliações, que eu vou fazer outras avaliações de fazenda. Essa é uma fazenda de pecuária, que ela não estava produzindo tanto. Eu vou mostrar para vocês dentro das avaliações, tá? Isso também está no curso lá da pecuária. Dentro das avaliações, você tem como avaliar a produção de uma fazenda. Como nós estamos tratando aqui de ativos, é importante a gente falar de quanto que produz esse ativo. E aí vem outro conhecimento técnico assim superior, que é entender como funciona a pecuária, como funciona a cria, recria, engorda. E para quem for avaliar uma fazenda de soja, ou de grãos, ou algodão, ou outra coisa assim, também fazer o cálculo do negócio, quanto que vale o negócio, quanto que vale ali o custo de oportunidade do negócio. Isso aí nós vamos aprender nas próximas avaliações, tá? No curso aqui do avaliador. E fica aí conosco, tá bom? Um grande abraço, até mais.
Tchau, tchau.